Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e eu tô aqui com meu amigo Thiago em mais um episódio do nosso Júri Criminal. Daí, galera, vocês estão animados por Júri Criminal? Vocês gostaram do nosso caso do sequestro do ônibus 174? Eu vi que a galera não conhecia muito bem esse caso não, Marisa. Acho que o nosso público é muito novinho. Acho que a gente até comentou no episódio passado, né, que a gente já tinha percebido que esse caso já tá meio que apagado da memória das pessoas. O que a gente acha que deve ter sido interessante, né, porque vocês puderam conhecer e também quem já conhecia pôde relembrar, né, porque esse caso realmente tá um pouco apagado aí da história. E eu fico feliz porque a gente recebeu vários prints, a gente viu que vocês curtiram, que vocês ouviram, então a gente fica feliz. E a gente tá aqui pra mais um Júri Criminal, né, mais um episódio, quer dizer, do nosso Júri Criminal. Como eu acredito que a primeira vez, eu acho, que com toda certeza, em alguns dos 3 casos que a gente vai falar hoje, o pessoal vai falar que passa um leve pano. Vamos ver, né? Vamos ver. Longe nós, né? Vocês conhecem a gente, né? Quem não conhece tá conhecendo agora. A gente é super contra a violência, mas olha, os casos de hoje, eu confesso que a gente dá uma olhada, assim, a gente pensa um pouco a respeito sobre o que aconteceu, né? Mas antes da gente continuar o caso, né? A gente quer só agradecer muito o pessoal que tá acompanhando a gente aqui e ajudem a gente a compartilhar o nosso podcast. Tira um print aí, compartilha nos stories, compartilha com seus amigos, que ajuda bastante a divulgar o nosso podcast. E por favor, gente, a gente tá precisando de apoio. Sei que dinheiro aí tá complicado pra todo mundo, mas se você puder apoiar a gente pelo Apoia-se ou pelo Orelo, lá no Apoia-se a gente tem vários níveis de apoio a partir de R$2, gente. R$2, gente. O que você faz com R$2 hoje em dia? Faz nada, não compra nem uma paçoca daqui a pouco, porque a paçoca já tá R$1,50 dependendo do lugar. Então, ó, se você puder dar esse biscoito pra gente, ajudar a gente agradece muito. Então, novamente, a gente tem a partir de R$2 até 20 é o valor máximo lá no nosso Apoia-se. E você também pode ajudar a gente através do Pix. Se você quer fazer um Pix pra gente, manda pro contato apenas-um-podcast@gmail.com. Se possível, manda com uma mensagem pra gente poder ler aqui. A gente aceita Pix literalmente de qualquer valor. Então, se você quiser mandar, é pro contato apenas-um-podcast@gmail.com. Tudo juntinho. Vai aparecer lá no meu nome, Marisa. E é isso, né? E não esqueçam de também, caso você queira um agregador de podcasts que nos remunera, sempre tem Orelo. Quando você escuta por lá, você consegue dar alguns centavinhos pra gente, para que o nosso projeto fique mais sustentável. E também, se você ouve a gente pelo Spotify, dá 5 estrelas. E se você não ouve também, vai lá no Spotify, dá as nossas 5 estrelas. No Apple também, né? Dá 5 estrelas pra gente na Apple, que a gente sabe que tem bastante gente que ouve a gente por lá. E vamos pro caso. Vamos lá. Senator Martin, Dr. Hannibal Lecter. Então assim, gente, hoje a gente vai falar sobre 3 casos que são meio curtinhos, assim, mas acho que vai ficar um podcast do tamanho, assim, que eu sei que vocês gostam. E esses 3 casos de hoje, eles têm alguma coisa em comum, que é o fato de que a maioria dessas pessoas talvez possam ser consideradas justiceiros, porque eles tiveram como alvo, gente, pedófilos. A maioria desses casos vai ter pelo menos um pedófilo que vai morrer, ou então um estuprador, alguém que praticou algum tipo de violência contra as mulheres. Então, todos esses casos têm isso em comum. E a gente vai começar com o caso do Robert Mausley, que ficou conhecido como canibal de pedófilos. A gente já vai falar sobre essa história de canibalismo, vocês vão ver que é um pouquinho fake news. Mas antes da gente entrar nisso, né, a gente tem que saber, né, gente, que esse caso acontece lá na Inglaterra, em Liverpool, que vai ser onde o Robert vai nascer, no dia 26 de junho de 1953. E a família dele era bem pequena, né? Só apenas 11 irmãos, então eu acredito que devia dar aquele problema de família lá na hora do Natal, né, Marisa?
Isso, eram muitos filhos, gente, imagina, eram 12 filhos ao todo. E o que acontece? Eram tantas crianças que os pais não tinham tanta condição assim de manter todos eles. Por conta disso, o Robert ele foi mandado para uma espécie de orfanato católico que ficava em Merseyside. E de acordo com ele, viver naquele orfanato era muito melhor do que viver na casa dele, porque a casa dele sempre tava um caos gigantesco e também era um ambiente que ele passava por muitas dificuldades, né, porque os pais dele eram pobres. E lá no orfanato, né, que era Nazareth House, ele conseguia ter um pouco mais de conforto, um pouquinho mais de carinho e tudo que vocês possam imaginar. Apesar disso, pelo que parece, né, esse orfanato era um tipo de orfanato que caso os pais quisessem pegar o filho de volta, eles conseguiriam, né? E vai ser justamente isso que vai acontecer, né? Eventualmente ele volta a ter contato com os pais e por conta disso ele acaba voltando a morar com eles mais ou menos quando ele tinha 8 anos de idade. E o que acontece, gente? Que lá vai virar tudo um caos, literalmente, né? Dá pra entender porque que ele preferia morar no orfanato. Por que vai acontecer? Então, os pais acabam tendo ele de volta, mas ele acaba sendo agredido, ele sofria alguns abusos, o pai batia regularmente nos filhos. O Maudsley, ele costumava levar surra a mais porque ele tentava proteger os irmãos. Eu acho que ele tinha bem essa questão do orfanato católico, de ter toda essa questão católica de defender os mais necessitados, e eu acho que ele acabava querendo defender e o pai dele ficava ainda mais violento com ele e dava ainda mais surras nele, né? Sim, tanto que fica bem claro, assim, que o Robert era o que mais sofria na mão do pai, era o que mais apanhava, tanto que ele vai sofrer um castigo que, de acordo com ele, vai ser um trauma gigantesco na vida dele, que vocês vão ver que vai até estar um pouquinho associado com o final dessa história, que vai ser quando o pai dele simplesmente tranca o Robert em um quarto por 6 meses. E nesse quarto que ele ficou trancado, a única pessoa que entrava de vez em quando era o pai, justamente pra bater no filho e de vez em quando levar alguma comida, alguma coisa pra ele. Claro que provavelmente ele recebia comida e água, senão ele não teria sobrevivido. Mas imagina, gente, uma criança ficar presa por 6 meses dentro de um quarto. Imagina o nível de estresse, de trauma, de tudo, né? E ele também tinha essa questão que ele já tinha visto como era o mundo fora disso, né? Como era um mundo mais estruturado. Então eu acho que muitas vezes a gente fala de eles não terem referências. E ele tinha essa referência de se não era um lar amoroso onde ele ficava, pelo menos ele tinha uma certa normalidade, né, Marisa? Ele tinha uma noção assim do que era um pouco normal, né? Porque eu acredito, né, gente, que com certeza morar num orfanato não é igual Chiquititas, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil. Porém, o Thiago tá rindo. Porém, né, ele mesmo dizia que lá era melhor do que morar na casa dos pais dele, né? Então, eu acho que de certa forma lá devia ser, com certeza, muito melhor do que ficar trancado 6 meses dentro de um quarto, né? Tanto que ele vai chegar num limite, assim, e durante os anos 60, quando ele ainda era adolescente, mais ou menos quando ele tava ali com seus 16 anos, ele decide fugir de casa. Só que o que acontece quando ele foge de casa? Ele acaba decidindo fazer programas, né? Porque, infelizmente, era a única forma que ele conseguia dinheiro mais rápido e ele tinha muita dificuldade pra conseguir emprego na época, então ele acaba fazendo esses programas e, obviamente, né? Um moleque que tinha 16 anos, as pessoas que contratavam os serviços dele eram homens que eram muito mais velhos do que ele. Tanto que, de acordo com ele, nessa mesma época, ele acaba sofrendo um abuso sexual por um homem que era muito mais velho do que ele, e por causa disso ele acaba entrando no mundo das drogas, e aí que ele vai começar a desenvolver o ódio dele por pedófilos. Basicamente porque ele também foi abusado, né? Ele foi abusado, e vai ser por causa disso que ele vai desenvolver esse ódio grande, que eu acho que todas as pessoas, no fundo, pessoas normais também têm ódio, né? Mas ele acaba tendo um ódio ainda maior por pedófilos. Não vou dizer que é justificável, mas eu acho que é compreensível esse vício em drogas, sabe? Porque ele, às vezes, é uma forma de escape, né? As drogas são uma forma de escape. Eu acho que nessa condição, acho que pra ele foi uma forma de escape da realidade. Fora que, infelizmente, a gente sabe que não são todos os casos, mas na maioria das vezes, quando a pessoa é muito jovem e acaba entrando no mundo da prostituição, quase sempre o vício em drogas ou em bebida alcoólica ou em cigarro acaba vindo junto com a prostituição. Já vi várias entrevistas com mulheres que trabalhavam com prostituição falando que era até uma forma de aliviar, por mais que não seja a melhor forma de se fazer isso, né? Uma forma de aliviar, porque a gente sabe, né, que trabalhar com esse tipo de coisa, principalmente as prostitutas que trabalham na rua mesmo, é
muito pesado, é muito difícil, elas sofrem bastante, vários tipos de agressão, então quase sempre isso tá meio atrelado, né? Assim como ele, não deve ter tido nenhuma proteção do Estado, e como a gente sabe, policiais não estão nem aí para prostitutas e pessoas que vendem o seu corpo. Sim, né? Eu e o Thiago, a gente quer muito em breve falar sobre o Green River Killer, e vocês vão ver muito, né? Não só nesse caso, mas em vários outros, né? Inclusive os serial killers, assim, eles tendem a matar prostitutas não só porque, querendo ou não, é um pouco mais fácil, né? Porque elas acabam entrando no carro e por aí vai. Não só porque é mais fácil atrair esse tipo de mulher, né? A mulher que trabalha com isso pra dentro dos carros e levar elas pra outro lugar, mas também porque eles sabem que a polícia vai cagar se eles encontrarem uma prostituta morta, o que é muito pesado, mas infelizmente a gente vê acontecer, gente. Cara, a quantidade de serial killers que tinham prostitutas como alvo é enorme, e a maioria deles sabiam que, tipo, a polícia não se importava muito com a investigação. Se vocês querem um exemplo disso, assistam Lost Girls na Netflix, que fala sobre o Long Island Killer, que vocês vão ver exatamente isso que eu falei, que foi um serial killer que até hoje nunca foi descoberto. Esse caso é recente, é lá de 2013, e a polícia cagou pra investigação porque o alvo eram garotas de programa, e inclusive isso é uma polêmica gigantesca lá nos Estados Unidos por causa disso, né? Mas voltando pro caso, né, esse ódio por pedófilos vai crescendo até que no dia 14 de março de 1974, mais ou menos quando Robert tinha 20 anos de idade, ele vai cometer o seu primeiro assassinato. A vítima dele foi um homem chamado John Farrell, que tinha 30 anos e que já havia contratado os serviços do Robert anteriormente, e nesse dia ele contratou de novo, tinha sido tudo normal, eles tiveram a relação sexual e por aí vai. E depois disso, esse cara do nada pegou algumas fotos de garotas muito novas, né, crianças, adolescentes. Essas fotos estavam dentro de uma caixa e mostrou pro Robert falando, né, do nada ele contou isso pra ele, contando que ele havia abusado sexualmente daquelas garotas. Imediatamente o Robert ficou furioso e não só partiu pra cima do cara, começou a bater bem feio no cara, quanto em seguida ele estrangulou ele até a morte, foi embora da casa. E aí o que acontece? Quando a polícia chega na cena do crime, eles começam a investigação, eles acabam apelidando essa vítima, né, o John Farrell, de vítima azul, por causa da cor que o rosto dele foi encontrado, porque ele foi tão agredido, mas tão agredido que o rosto dele ficou todo azul. Só que o que acontece? Basicamente o Robert logo em seguida ele se entrega pra polícia, ele mesmo se entrega, não dá nem 3 dias, assim, mais ou menos, ele já se entrega pra polícia, admitindo que foi ele que matou o cara, e aí que ele vai ser mandado pra um tratamento psiquiátrico. E lá ele vai ser condenado à prisão perpétua com recomendação de que nunca deveria ser libertado e enviado para o hospital Broadmoor, que abrigava alguns dos prisioneiros mais perigosos do país. E isso nunca é bom, né, Marisa? Isso nunca gera bons frutos. Sim, isso nunca é bom. Vocês sabem que aqui no Brasil a polícia, eles adoram que... Vocês sabem que, pedófilo, principalmente, é uma coisa que na maioria das prisões não é perdoada, né? E vocês sabem que policial... Isso eu tenho muita suspeita nesse caso, inclusive. Policial sabe quem que é o bandido que não gosta de pedófilo, que mata, por aí vai. Aí, imediatamente, alguém é preso por pedofilia e vai parar na cela de alguém, assim, né? Então eu sinto muito no caso do Robert que era esse tipo de coisa que acontecia. Os policiais sabiam, sim, que, ele não ia com cara de pedófilo e colocava um pedófilo junto com ele pra ver o que ia acontecer, sabe? Assim, vamos ver no que vai dar? A gente já sabe, mas vamos ver. Vocês sabem que no Brasil isso acontece muito, 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 muito. Muito, muito, muito. E também esses dias eu vi no TikTok um vídeo de um cara que ele foi preso por pedofilia, ele abusou de uma menina de 10 anos, ele tava numa cela separada e dava pra ouvir os presos na outra cela, coloca ele aqui, coloca ele aqui, e os policiais, rachando o bico. Eu quero muito saber o que aconteceu depois, né? Eu tenho certeza que os policiais, quando eles puderem, eles iam colocar lá como se nada tivesse acontecido. Essa prisão / hospital que o Robert tava era meio que isso que eu falei agora, era um hospital psiquiátrico, só que ao mesmo tempo era uma prisão. E o que acontece? Por vários anos o Robert se manteve longe de problemas, mas em 1977 ele tava dividindo a cela dele com um cara chamado David Cheeseman, e eles já dividiam cela fazia um bom tempo, até que do nada eles colocam um outro cara pra dividir cela com eles, chamado David Francis, que tinha 26 anos de idade e que tinha sido preso por ter molestado crianças, né, gente? Por ter estuprado crianças.
crianças. Por isso que eu digo, gente, já tinha... Vocês sabem que país, assim, Inglaterra e tal, eles não são muito de colocar muita gente na mesma cela, né? Por que colocar esse cara justamente lá, né? Eu fico com essa vibe assim, né? Mas o que acontece, né? No dia 26 de fevereiro de 1977, com a ajuda do colega de cela dele, que ele já conhecia faz tempo, eles dois torturaram o David Francis por pelo menos 9 horas. 9 horas. Tanto, né, gente, que o Robert, né, esse tipo de arma é muito feito em prisão, que é com colher, né? Eles pegam a colher e eles conseguem afiar ela e ela fica tipo uma faca. E com essa colher, o Robert enfiou na orelha do David Francis e por causa disso ele acabou recebendo o apelido de Hannibal, né, de canibal pelos policiais, porque de acordo com que os policiais chegam, né, por isso que eu acho tudo muito suspeito, 9 horas o cara foi torturado, aí do nada chega o policial, oh meu Deus, o que aconteceu aqui? Exatamente, depois de 9 horas da gente olhando pra cima, a gente viu que ele tava fazendo alguma coisa. Provavelmente ele fez isso de madrugada, não tenha dúvidas disso, mas é impossível ninguém ter percebido que isso estava acontecendo, porque o cara com certeza deve ter gritado, não tem como. Podem ter amordaçado, mas sei lá, alguma coisa estranha devia estar. Pelo menos os colegas do lado, eu não sei como é que era essa prisão, mas eu acho muito difícil ninguém ter percebido nada durante 9 horas, gente. Fora que em prisão, assim, eles dormem e acordam muito cedo. Então, tipo assim, se você dorme, tipo, 10 horas da noite, que geralmente é o horário, 5 horas eles já estão em pé, em prisão. Então, tipo assim, é muito estranho, né? E de acordo com o que os policiais falam, quando eles chegaram lá, a cabeça do David Francis parecia um ovo quebrado, assim, porque tinha cérebro, assim, pra tudo quanto é lado, e tinha uma colher pendurada no meio do cérebro. Aí que criou-se um boato de que o Robert, os próprios guardas alegaram isso, que o Robert tinha comido partes do cérebro do David Francis, né? Por isso que ele acabou recebendo esse nome de canibal de pedófilos e por aí vai. Porém, se sabe hoje em dia que isso na verdade é uma grande fake news, porque na verdade ele só tinha feito essa arma mesmo. Eu já vi em vários casos, se eu não me engano, acho que na Fuga de Alcatraz eles fazem isso também, que é pegar uma colher e afiar pra virar uma faca. Essa é uma arma clássica, assim, em prisão. Tanto que tem muita prisão que acho que eles nem gosta muito de ficar dando talher de metal por causa disso. Então, assim, né? Por causa desse crime hediondo, eu não sei exatamente o que aconteceu com o colega de cela dele, mas o Robert, ele acabou sendo condenado por homicídio culposo e dessa vez ele foi enviado pra prisão de Wakefield, que é conhecida como a mansão dos monstros, porque, tipo, se ele já tava num hospital psiquiátrico / prisão, que as piores pessoas... Wakefield, gente, é quase San Quentin, assim, nos Estados Unidos, que eu sempre falo de San Quentin, né? Todo mundo vai pra San Quentin, é quase tipo isso. Então, tipo assim, era prisão, assim, com os caras mais infames de todos. E eu acho, gente, que ele pegou gosto pra matar e logo depois, pensa, tudo isso que acontece com o David acontece no dia 26 de fevereiro de 1977. Em 29 de julho de 1978, ele vai atacar novamente, né? Tendo em vista que tem toda essa questão de processo até ele ir pra outra prisão, foi muito rápido. E eu vou ser sincera, gente, eu gostaria muito de saber como que os próximos eventos vão acontecer, porque eu não faço ideia de como que isso aconteceu. É muito difícil, não sei se o Thiago chegou a procurar bastante sobre esse caso, mas é muito difícil achar muitas informações. Eu sei que parece que tem um livro na gringa sobre ele, mas mesmo assim é um livro super underground, assim, não é muito falado. Por quê? No dia 29 de julho de 1978, ele vai matar 2 caras. Só que a parte bizarra é que pra ter matado esses caras, ele teve que sair da cela dele e entrar na cela desses caras. Então, tipo assim, como que isso aconteceu? Não foi um passeio no parque, né? Porque, tipo assim... A gente tá numa prisão de segurança máxima. Então, tipo, isso que é bizarro. E não é qualquer prisão. É prisão que tem, tipo, cela subterrânea. Tipo, não é uma prisão qualquer. Uma prisão que já era conhecida de segurança máxima. Então, é bem bizarro dele conseguir sair, né? Então, assim, a única coisa que eu consigo adicionar pra vocês é que, aparentemente, nesse horário que ele realizou esses ataques, era mais ou menos no período da noite, né? Porque vocês vão ver que no finalzinho, ele vai se encontrar com os carcereiros e policiais que estavam lá. Só que é bizarro, porque parece que os carcereiros estavam numa outra sala. Todos eles estavam lá. Então, tipo assim, é muito esquisito, gente, como que isso aconteceu. Por isso que eu acho que certas coisas assim, a própria polícia meio que cooperou pra acontecer. Porque, cara, como que ele ia sair da cela dele, entrar na cela de outra pessoa? O Thiago já vai falar das vítimas. Vocês vão ver que é uma coisa, gente, que não vai ser muito rápido pra acontecer, né? Então, nesse mesmo dia, ele vai matar mais 2 pessoas. E qual que é a primeira vítima? O Selney Darwood, que tinha 46 anos, ele estava cumprindo prisão perpétua pelo assassinato e grave violência doméstica
da sua esposa, e o outro é o William Roberts, de 56 anos, que também estava cumprindo 7 anos por agressão sexual a uma menina de 7 anos. É novamente que o perfil continua, né? Pedófilos e violência doméstica também, né? Porque eu acho que, com certeza, se os filhos apanhavam, a mãe dele com certeza devia apanhar também. E também tem aquela coisa da violência doméstica que ele sofria, né? Então ele devia ter alguma raiva reprimida sobre isso. Sim, né? Então a primeira pessoa que foi assassinada foi o Salney. Então é bem louco porque o Robert, de alguma forma, saiu da sala dele, foi até a cela que tava o Salney e lá ele estrangulou ele e apunhalou ele até a morte. E depois ele escondeu o corpo do Salney debaixo da beliche. Então assim, por isso que eu digo, gente, não tem como. O cara ser estrangulado e ficar quietinho. Estrangulado, ficar quietinho, apunhalado e não tem como. Geralmente, em muitos casos que a gente conta, as coisas acontecem muito rápido. Mas eu não consigo imaginar isso acontecendo muito rápido. Ele sair da sala dele, ir até a sala de outra pessoa, fazer tudo isso e ser rápido, sabe? Porque depois disso, ele vai até a sala do William Roberts e lá, mesma coisa, né? Ele vai ser esfaqueado, né? E como que ele foi esfaqueado, gente? Foi com uma adaga improvisada. Então a gente vê que o Robert tem esse talento para artesanato, vamos dizer assim. Então ele de alguma forma conseguiu improvisar uma adaga, deve ter sido com colher, igual ele tinha feito da outra vez. E mesma coisa, gente, esse cara foi esfaqueado até a morte e ele chegou a cortar o crânio do cara com essa adaga improvisada. Só que assim, depois de muito tempo, por isso que eu falo, ele só parou de apunhalar ele depois que ele teve certeza que esse último cara que eu falei agora tava morto. Depois disso, ele claramente caminhou até a guarda da prisão, por isso que eu disse, né, que os policiais, os carcereiros, eles estavam todos no mesmo lugar. Ele foi até a sala onde estavam esses caras e ele fez uma piadinha onde ele disse que era pra eles prepararem 2 pratos a menos pro jantar aquela noite, e foi aí que os policiais ficaram, eita, o que foi que rolou? Daí eles foram ver. Meu Deus. E encontraram os 2 caras mortos. Então assim, gente, eu consigo imaginar ele fazendo isso muito calmamente, pra falar a verdade. Eu não consigo imaginar ele loucaço, assim, esfaqueando todo mundo. Eu consigo, pela cara dele, eu consigo imaginar ele super devagar fazendo isso. Então eu tenho certeza que no outro caso e nesse, a polícia ajudou. Não é possível. É uma vibe meio, tipo, de deboche, tipo Family Guy. Não sei se vocês assistem, mas... Meu Deus, esses tempos eu tava assistindo Family Guy e tinha uma piadinha com a Sharon Tate. Eu fiquei, tipo, chocado. Eu tava falando, esses dias eu fiz a live, eu tava falando sobre Columbine, daí eu acabei contando, né, que o criador de South Park também estudou em Columbine, daí o pessoal começou a comentar, gente, o que Columbine tá fazendo com a mente das pessoas? Porque quem já assistiu South Park sabe, né? Porque, tipo, é muito fora de si. Então, assim, né, gente, depois disso, o Robert foi considerado perigoso demais pra permanecer junto com a população carcerária em geral, e por causa disso, eles construíram, né, ele permaneceu nessa mesma prisão, que é Wakefield, só que eles decidiram construir uma cela especial pra ele, meio que no porão lá da prisão. Então, em 1983, essa cela ficou pronta e ela ficou apelidada como a Gaiola de Vidro. Quem já assistiu O Silêncio dos Inocentes, assim, se você não assistiu ainda, vai assistir, porque se você tá ouvindo nosso podcast e você gosta de casos criminais, então você tem que assistir O Silêncio dos Inocentes. Tem o Hannibal Lecter, sei que tem a série dele que eu quero muito ver, que eu ainda não vi, que é Hannibal. Tem o Hannibal Lecter, que é, tipo, meio que o principal do filme. Acho que dá pra falar que ele é o principal, assim. E a cela que aparece no Silêncio dos Inocentes, que é toda de vidro e tal, ela foi inspirada na cela do Robert, olha só. Ela tem mais ou menos 5 metros por 4 metros e meio, assim, de dimensão, né? E ela tem uma janelona, assim, gente, de vidro, que ela é um vidro muito forte, é um vidro à prova de balas. Por causa disso, né, eles fizeram a cela de vidro justamente pra ficar mais fácil pros agentes penitenciários ficarem vigiando ele. Os únicos móveis que tem lá é uma mesa, uma cadeira, ambas são feitas de papelão comprimido, enquanto o vaso sanitário e a pia são aprofundados ao chão, né? Eles são chumbados, assim, não tem como arrancar. A cama dele é uma laje de concreto e a porta é feita de ácido sólido que se abre como uma gaiola, gente. Olha o nível do lugar que colocaram o cara. Sim, e basicamente vai falar, mas é um porão, não tem janelas. Não, pelo que eu percebi na foto, não tem janelas, é meio que uns furinhos redondinhos no vidro, assim, tipo um queijo cheio de furinhos, e é isso aí. E a cama dele é literalmente uma parada de, parece aquelas coisas de academia, tipo, pregado no chão, e é isso aí que ele tinha.
Não sei se você assistiu O Silêncio dos Inocentes, mas é muito parecido com a cela do Hannibal Lecter. Faz tempo que eu assisti. Nossa, é muito parecido. Eu acho que no Google, gente, se vocês procurarem Robert Mosley, Cell e por aí vai, aparece a comparação das duas, é muito parecido. E assim, gente, ele ainda tá vivo, tá? Ele tá com 69 anos e ele fica preso nessa cela por 23 horas por dia. Ele só é liberado 1 hora por dia pra fazer algum tipo de atividade física, provavelmente fazer o banho de sol, né? Porque tem que fazer e por aí vai. E assim, eu confesso que eu fico até um pouquinho, não sei, acho pesado demais, assim, porque o que acontece, né, gente? Mais ou menos por volta dos anos 2000, o Robert tentou entrar com uma ação pra que pelo menos suavizassem um pouco mais a sentença dele, né? De qualquer forma, que talvez ele pudesse ficar um pouquinho mais de tempo fora, algum tipo de coisa. Ele chegou até mesmo a pedir um animal de estimação, como por exemplo um papagaio, porque ele tava muito sozinho lá, ele queria alguma companhia, e de acordo com ele, nem os agentes penitenciários conversam com ele, então, tipo, ele literalmente não conversa com ninguém. E além disso, ele já tentou se matar várias vezes, mas ele não conseguiu. E de acordo com ele, né, foram poucas as vezes assim que as pessoas conseguiram falar com ele. Ele falou que ele se sente muito solitário e por ele ficar muito tempo sozinho e ninguém conversar com ele, isso tá impactando a fala dele. Então ele não consegue falar direito atualmente, porque eu acho que provavelmente ele não deve nem falar sozinho. Eu ia ficar falando sozinho o dia inteiro se eu fosse ele, né, mas provavelmente ele não faz isso. Eu acho que provavelmente as cordas vocais, elas vão meio que atrofiando, não sei, que nem o músculo, né, gente, vai parando de usar uma hora, fica ruim pra usar de novo, né? E de acordo com ele, né, ele mesmo disse: eu vejo isso em parte como uma volta à minha infância e voltar ao quarto onde estive detido por 6 meses, o que me atormenta. Então toda essa prisão dele lembra muito o castigo que ele sofreu quando ele era criança, né? Então, tipo, começou de um jeito e terminou de outro. Porém, recentemente eu tava falando desse caso numa live lá no TikTok, né? Daí eu fui pesquisar porque eu não tinha certeza se ele ainda tava vivo, né? Daí eu fui ver se ele ainda tava vivo e eu achei uma reportagem sobre ele. Já tá há 47 anos nessa cela, o que é tempo pra caramba. Ainda mais gente que é solitária, praticamente ele tá numa solitária, né? E a solitária geralmente ela é aplicada como punição e tal. Acho que ninguém na história deve ficar tanto tempo assim em solitária, né? Mas ele fica. Eu vi essa reportagem também, que foi até no Metrópolis, e eu fiquei um pouco chocado porque ele vai cometer os crimes com 21 anos, né? Então ele vai cometer o crime muito, muito cedo. E, cara, ele tá 47 anos, agora ele já tem 68 anos e... Passou a maior parte da vida dele preso. Não, e sem contar que, tipo, pelo que a matéria diz, que dos seus dias ele passa 23 horas dos seus dias lá. Então, tipo, ele meio que sai pra tomar um banho de sol e é isso aí, sabe? Então deve ser uma coisa complicada. Tipo, a gente não tá tendo dó do cara, mas é que realmente é uma coisa... Cara, é meio surreal, assim, você ficar 50 anos. A gente pensa que, como o Brasil, as pessoas têm pena máxima de 30 anos, só que ele tá, tipo, a 47 só na solitária. Sim, ele já tava preso antes disso, né? Até bizarro, né? Mas nessa mesma matéria que o Thiago citou no Metrópolis, né? Ela cita uma carta que um sobrinho dele recebeu e parece que aos poucos ele meio que... Ele fala que ele tá feliz agora, mas eu não acho que ele esteja feliz. Acho que ele já, com certeza, né? Depois de 47 anos, ele aceitou a situação que ele está, né? E ele fala que atualmente, assim, até que ele tá feliz, já tá meio que se acostumado com essa vida dentro da cela e que, na verdade, ele acha até que se ele fosse solto, assim, voltasse pra prisão, ele ia continuar matando, né? Desculpa, Marisa, mas eu acho que a gente tem que ter essa parte no podcast que é os comentários. Eu acho que, cara, os comentários... Tem 3 comentários aqui. Primeiro, esse é fichinha perto do Pedrinho Matador. Se matar pedófilo, tá tudo certo. Pode soltar. Transfere para Bangu 1 ou para Papuda que a marra dele termina em 1 semana. Ai, gente. Tem uma entrevista do Richard Ramirez. Eu vou citar o Richard Ramirez agora. No comments. Ele só fala isso a entrevista inteira. Eu vou falar a mesma coisa. No comments. Sem comentários. Pior erro que você pode fazer é entrar no R7G1 e ver os comentários, gente. É pior do que Kawaii. É pior do que Twitter. É um portal pro inferno mesmo, né, gente? Closer, please. Closer.
Vamos pro próximo caso, que vai ser um caso, assim, que... Assim, gente, não vai acontecer nenhum assassinato, mas é muito parecido com o caso do Robert, eu achei. É tipo o filho dele, que é o Jason Vukovich, que nasceu no Alasca, numa cidade chamada Anchorage, não sei, gente. Anchorage, no Alasca. Não tô afim de inglesar, gente. Tô de férias, não vou dar aula de inglês mais. Então, no dia 25 de junho de 1975, ele nasceu. Ele era filho de uma mãe solteira, mãe solo, né, como falam hoje em dia, antes que eu seja cancelada. E depois de alguns anos, essa mãe acabou se casando com outro cara chamado Larry Lee Fulton, que era um namorado que ela tinha na época, e depois disso eles acabaram se casando. De acordo com o Jason, os pais dele eram cristãos fervorosos e iam de 2 a 3 vezes por semana na missa, né, gente? Nos cultos de pregação e por aí vai. Aos poucos, ele começou a sentir muito medo do padrasto dele, porque todas as noites ele dizia pra mãe, né, do Jason que ele iria orar junto com o Jason, só que na verdade ele estuprava o Jason. Então olha só, né, gente? Acho que a gente pode dizer que é um típico cidadão de bem, né? Porque todo mundo achava que esse cara, né, que era o Larry, padrasto dele, era uma pessoa muito gente boa, porque ele ia na igreja, ele era muito ativo, ele era muito religioso, entre aspas. Então muita gente achava que ele era muito gente boa e por aí vai. Só que na verdade, quase todas as noites ele ia pro quarto do Jason pra estuprar ele. E além disso, ele praticava várias agressões físicas contra ele, como surras de cinto e com pedaços de madeira. E o Jason já falou que ele chegou a apanhar de uma cruz feita de madeira. Então, tipo assim, era uma coisa bem pesada. E o que acontece? Por volta de 1989, o Jason decidiu denunciar o Larry. Ele foi sozinho, ele era super adolescente, eu acho que na época, eu não sei. Ele decidiu denunciar ele pra polícia, só que o que aconteceu? Nada. Se eu não me engano, o Larry ele foi condenado a, tipo, meses de prisão, mas no final das contas ele acabou meio que sendo isentado, assim, de qualquer punição. Só de pensar que ele foi, digamos, condenado, o Larry Lee Fulton, ele vai ser condenado em 89, tipo, isso daí tem 14 anos, então ele deve ter, pra, tipo, o processo e tal, vamos dizer que foi rápido, que demorou um ano só, ele teria, tipo, 13 anos pra fazer isso, e meio que a galera não deve ter dado credibilidade nenhuma pro garoto, né? Foi meio que exatamente isso que aconteceu. A mãe também continuou casada com o Larry, como se nada tivesse acontecido depois da denúncia. Ele continuou morando até um tempo, até que quando ele tinha 16 anos, ele simplesmente se cansa dessa situação e ele decide fugir de casa. Só que o que acontece, né, gente? Ele era menor de idade e quando ele foge de casa, ele decide fugir pra Washington. Os pais, né, tipo o padrasto e a mãe, eles simplesmente roubam as identificações dele, né, gente? O roubo claro que não é esse documento nos Estados Unidos, mas eu tô falando pra vocês entenderem. Roubam RG, carteira de motorista, pegam todos os documentos dele e não deixam ele levar os documentos. Então ele vai pra Washington sem nenhum tipo de identificação ou recurso financeiro. O que ele decide fazer? Quando você precisa de uma grana meio rápida, ele veio pra bom e velhos roubos, furtos, pra tentar conseguir viver. E com isso ele vai criar uma ficha criminal com os policiais da época, né? Então até o Vukovich, ele admite que a sua descida ao crime se encaixava em um ciclo de ódio a si mesmo, que ele mesmo havia começado durante a infância, essa raiva e tal, então ele transferiu isso. Então, como a gente vê nesses casos, rola uma transferência, às vezes é para as drogas, às vezes é para o roubo. Sim. Então, tipo, a pessoa tenta, eu não vou dizer que equiparar, ela tenta, tipo, achar alguma forma para extravasar, eu acho que é a palavra que eu queria, para extravasar tudo aquilo, sabe? Então, ele começa já a sua vida adulta, ele chega a ser preso por roubo, daí depois ele começa a usar drogas. Então a gente vê que vai acontecendo uma espiral de descendente do cara começar a se envolver com muitas coisas e muitas coisas ruins, né? Então, por volta de 2008, ele volta pro Alasca, que ele era de lá, né, galera? E lá ele acumulou várias acusações criminais, incluindo roubo, posse de substâncias controladas. Substâncias controladas é o quê? Tipo, um remédio de tarja preta, drogas de uso controlado. Então ele também é preso por agredir a sua esposa
Esse último caso de agressão da esposa, ele não chegou a ser preso. Foi uma acusação que ela fez contra ele, porém nunca foi comprovado que de fato ele bateu nela, sabe? Tipo, tanto que parece que não consegue haver a comprovação de que essa agressão realmente aconteceu. Então, por esse último caso, ele não chegou a ser preso, porém ele tinha essa acusação na ficha dele. Então a ficha criminal dele já tava bem grande principalmente por causa de roubo, que era o que ele mais fazia. E isso é em 2008, né, Marisa? Vai passar um tempo e o que acontece? Então, em 2016, né, como ele mesmo disse, ele já tava com um ódio dentro de si mesmo muito grande, principalmente, né, gente, porque olha o nível de trauma que ele teve na infância e mesmo com tratamento, já deve ser praticamente impossível superar uma coisa dessa, e ele não fez nenhum tipo de tratamento, então era um trauma grave que não foi tratado. Então, né, lá nos Estados Unidos existe um site, não sei exatamente qual que é o nome desse site, mas é basicamente um lugar onde o próprio governo coloca o nome e o endereço de pedófilos. Então, basicamente, se um homem ele é preso por pedofilia e depois ele é solto, ele é obrigado a fornecer o endereço dele pro governo, e o governo coloca nesse site o endereço e o nome desses pedófilos. Então, literalmente, se você quer saber se um pedófilo mora perto de você, é só você colocar nesse site aonde você mora, que vai mostrar predadores sexuais próximos da sua casa. Muita gente acha esse site muito ruim e errado, não por expor o endereço de pedófilo, mas sim porque o governo meio que colocou sobre os pais a responsabilidade de monitorar se tem ou não um predador sexual perto da casa deles, entende? Então, tipo assim, é meio que tipo, ai, como que você não sabia? É só olhar no site, sabe? É uma coisa meio assim. Então, muita gente acha que era o governo, assim, que devia monitorar essas pessoas, assim, de uma forma melhor. Então, como esse site é público, qualquer pessoa pode acessar. E vai ser justamente isso que o Jason vai fazer. Ele vai começar a olhar o registro de criminosos sexuais do Alasca, e então ele decidiu fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Então ele acabou pegando, mais ou menos em junho de 2016, o nome de 3 homens e o endereço deles, né? Todos eles criminosos sexuais, homens que estupraram crianças. Esses homens eram o Charlie Zalby, o Andreas Barbosa e o Wesley Demeraste, não sei como é que pronuncia, né? Então o que acontece, né? A primeira vítima dele vai ser o Charlie Zalby. Esse caso aconteceu na manhã do dia 24 de junho de 2016. Esse homem tinha 68 anos de idade. Basicamente, quando o Jason invade a casa dele, ele empurra esse homem e ordena que ele se sentasse na sua cama. Ele deu vários tapas no rosto do Charles, e depois disso, né, ele contou como que ele havia encontrado o endereço dele. Então ele começou a jogar na cara que ele sabia o que ele tinha feito, que ele já tinha sido preso por pedofilia, que ele sabia que ele já tinha sido preso por isso. Ele bate mais ainda nesse cara, tanto que, se eu não me engano, acho que todos eles, vocês conseguem achar a foto deles, e todos eles estão, tipo, com a cara completamente roxa. Então, depois disso, ele simplesmente rouba alguns itens que tinha na casa e vai embora. Então, ele nunca matou ninguém, o Jason, então ele não chega a ser um assassino nem nada do tipo, porém, ele decidiu invadir a casa desses caras pra meio que bater neles. E assustar, né? Intimidar e etc. Tipo, ele é meio que um vigilante sem a parte do vou cometer um assassinato. Ele é um Batman, assim, que bate nos outros, né? Na rua, bate em doente mental, não sei o que, né? O Batman, no caso, é meio que isso, né? Pessoas que claramente precisavam de ajuda e o Batman lá, pá! E assistiu o filme do Robert Pattinson, tipo, o cara só descendo o cacete, assim, pá, pá, pá. Mas eu gosto do Batman mesmo assim, gente. Vou confessar pra vocês. Thiago, para de ir. Ele acaba usando o mesmo método, vamos dizer assim, mas ele invade a casa do Andreas Barbosa por volta das 4 horas da manhã. Só que dessa vez ele trouxe 2 cúmplices com ele, que foram 2 mulheres que não foram identificadas. E o Jason entra com essas 2 mulheres, faz exatamente a mesma coisa, fala que sabia que ele era um pedófilo. Então ele ameaça esse cara, ele já tinha um registro de pedofilia de 25 anos. Então, assim, era um pedófilo mesmo, assim, bem pesado. E ele tava com um martelo. Dessa vez o Jason, ele começou a levar um martelo junto com ele. Aqueles martelos, não martelo de pregar prego, aqueles martelos, sabe, de quebrar concreto, aqueles bem grandão. Foi basicamente a mesma coisa. Esse cara, né, que é o Andreas Barbosa, ele conta que ele deu vários socos nele. E além disso, essas 2 mulheres que foram junto com o Jason, elas filmaram tudo o que aconteceu, toda a agressão com o celular. E além disso, ajudaram a humilhar o cara
hora, porque, tipo, não era só agressão. Tinha toda essa coisa da humilhação também, que ele fazia a vítima passar. Pressão psicológica, toda dessa, tipo, humilhação, vergonha, ter pessoas pra assistir, pra colocar você pra baixo, pra dizer, ó, tipo, todo mundo tá vendo, a gente conhece. É pressão psicológica, sabe, gente? Então acontece a mesma coisa, ele junto com essas mulheres, eles roubam vários itens da casa, incluindo o caminhão que esse cara tinha, e o próprio Jason falou que ele tava roubando aquelas coisas pra cobrar o que ele devia, basicamente isso, né? E o que acontece, né? Depois disso, o próximo caso, que vai ser o do Wesley, vai ser a mesma coisa, ele vai invadir a casa desse homem por volta da 1h da manhã. Esse cara, se eu não me engano, acho que era o mais idoso de todos, e dessa vez o nível de violência foi intensificado. O Jason tava sozinho, ele entrou na casa à força, ele pediu pro cara deitar na cama dele, o cara disse que não, depois ele pediu pro cara ficar de joelhos e o cara disse que não de novo, e ele bateu assim, gente, um monte, e o Wesley, né, que foi o cara, o pedófilo que foi agredido, ele fala que ele nem se lembra de nada, e quando ele acordou, ele tava numa poça do próprio sangue dele, assim, e esse cara foi o que teve as piores consequências, porque ele acabou tendo um traumatismo craniano. E o que acontece? A mesma coisa, o Jason rouba alguns itens da casa, incluindo um laptop, só que nesse mesmo dia, ele acaba sendo encontrado pelos policiais, porque ele tava num Honda Civic, já sabia que aquele Honda Civic era roubado, e ele foi encontrado nas proximidades com um martelo, com um caderno, com o nome das 3 vítimas que ele assaltou e por aí vai. Então, por comportamento suspeito, o Jason é preso e ele é acusado de 18 acusações, incluindo agressão, roubo, arrombamento e furto. No começo ele vai tentar declarar inocência, mas ele, tipo, a promotoria meio que não, cara, não tem como ele se defender, porque ele, tipo, eles tinham os laptops, ele tinha várias coisas, a polícia conseguiu identificar vários dos itens que ele roubou e comercializou, então ele meio que faz um acordo com a promotoria, daí ele vai ser condenado por 23 anos de prisão em 2018. Atualmente, assim, o Jason ainda tá vivo. Eu vi até umas últimas notícias que parece que ele tá noivo até. Eu vi umas fotos dele abraçado com uma mulher, eu fiquei, beleza. Isso acontece tanto, né, nesse mundo dos casos criminais. E uma das últimas coisas que ele falou, nas últimas entrevistas que ele disse, se você foi uma pessoa que sofreu algum tipo de abuso sexual na infância, que na medida do possível você tente buscar a paz interior e rejeite a justiça dos vigilantes, né? Então, basicamente, o que ele quis dizer, né? Tenta encontrar a paz por si só, em vez de tentar se vingar, porque provavelmente, é que eu vi a entrevista completa, ele fala que vai acabar que nem ele, assim, a vida dele, tipo, é muito triste na prisão e por aí vai, e que ele se arrepende de ter feito as coisas que ele fez. Se ele pudesse voltar atrás, ele não faria. E aparentemente eu fui dar uma googlada e aparentemente essa moça que deve ser a esposa dele, faz vários TikToks. Ele tem uma conta de 10 mil seguidores Ela faz vídeo com ele? no Instagram. Não, eu acho que ela faz vídeo pra meio que defender ele ou pra vangloriar ele, acredito eu. Eu vou confessar que eu acabei de abrir porque eu fiquei bem curioso pra saber. Tem uma foto deles, assim, tipo, com o Papai Noel, assim, tipo, será que esse Papai Noel tava, tipo, na prisão? É típica foto daquela galera que vai se relacionar Com o presidiário, sim. com o presidiário, sim, exatamente. É, gente. E aqui, ó, tem até as fotos dele com a própria marreta, porque se vocês verem, aquela marreta não é aquela marreta, tipo, aquele martelo de pedreira, aquele martelo tipo de Irmãos à Obra, sabe? Que é tipo gigantesca. Então, tipo, eles tinham imagens dele, então não foi muito difícil prender ele, assim. Não, foi até meio que imediato, assim, desse último caso que ele cometeu, ele já foi preso. Tanto que você vai pesquisar, eu já tinha pesquisado e eu achei curioso, no mínimo, ou bem estranho, que ele é chamado de Alaskan Avengers. É meio considerado, tipo, um vingador do Alasca, sabe? Tipo... Acho que aqui no Brasil é conhecido como caçador de pedófilos. Pelo menos a maioria dos vídeos que tem no YouTube tá com esse título. Sim. Jason Vukovich. Where were you born? Was born in Anchorage, Alaska. E o último caso de hoje é o da Milena Quaglini. Antes de eu falar dele, eu quero perguntar, Thiago, você conhece esse caso? Não, você me propôs bem em cima da hora pra gente fazer e eu não conheço, então agora eu vou estar como espectador.
Então eu não quero que você veja nada sobre esse caso. Eu vou contar pra você e eu quero que você vá reagindo conforme eu vou contando, pra ver se você vai ter as mesmas reações e a mesma opinião que eu, tá? Ok, a gente vai fazer meio que uma live tipo Casemiro, assim, só que em formato podcast. Vamos lá. Isso. Então vamos lá, gente. A Milena Coglini nasceu no dia 25 de março de 1957 na Itália. Então, assim, gente, vamos falar eu vou falar, né? Porque eu vou contar todos os nomes bem errados. Então, ela nasceu perto de Broni. Meu sonho é falar italiano, mas não vai rolar dessa vez. E assim, de acordo com o que a gente sabe, ela se forma como contadora. E aos 19 anos, ela decide fugir de casa. Por que todos os casos que a gente contou hoje, alguém fugiu de casa? Não sei por quê, mas aos 19 anos, ela foge de casa porque ela era muito agredida pelo pai dela. Então, ela, cansada disso, ela tenta fugir para uma cidade chamada Como. E lá ela acaba trabalhando como caixa, cuidadora, faxineira. E vai ser nessa época que ela vai conhecer o primeiro marido dela. Ela se casa com esse cara, ela tem um filho com ele. Ela era bem feliz nesse relacionamento, mas infelizmente o marido dela acaba adoecendo por conta de uma diabetes fulminante e por causa disso ele acaba morrendo. Por conta disso, ela acaba entrando numa depressão muito grande. Então, por causa disso, ela acaba bebendo demais bebida alcoólica a ponto de que ela já tava abusando disso. Depois disso, ela se muda pra uma outra cidade na Itália chamada Travuco Sicomario, não deve ser assim que fala. Sei lá, gente, ela se muda pra essa cidade. Lá, ela acaba conhecendo um outro cara que, assim como ela, também bebia demais, era obsessivo, era fechado, era ciumento e que trabalhava como motorista de caminhão. E o que acontece? Ela se casa e tem 2 filhos com ele. Ai, gente, por quê? Mas ela ficou com outro filho? O que acontece com outro filho? Gente, eu vou ser sincera, toda vez que eu conto esse caso, o pessoal me pergunta o que acontece com os filhos dela. Ninguém sabe, gente. Não foi uma coisa assim que realmente não fica clara o que acontece com os filhos dela. Parece-me que o filho dela ficou onde ele tava, ficou com a família. Ela se muda sozinha, o primeiro filho. Deve ter ficado com o avô, provavelmente. Alguma coisa assim, mas realmente, assim, até no final da história sempre me perguntam o que aconteceu com os filhos dela e a gente não sabe. Mas depois eu até vou fazer um outro comentário a respeito disso. Então, com esse cara que é o Mário, ela tem 2 filhos com ele. E nessa época ela acaba se envolvendo com alguns problemas porque alguns oficiais de justiça queriam meio que penhorar os bens dela, porque ela tava com muitas dívidas. E por conta disso, né, fora que ele era muito agressivo, ela decide se separar com ele. E aí sim, né, a gente sabe que ela se muda só com a filha mulher dela pra Veneto. E lá ela começa a trabalhar como cuidadora de idosos. E aí que vai dar bosta. Por quê? Nessa época ela tava cuidando de um senhor de 83 anos chamado Gusto Dalla Posa, que assim, gente, era um cara bem rico pra época. Velhinho e trambiqueiro, eu já não tô gostando dessa combinação, Marisa. Gente. Vou ser bem sincero, velhinhos e trambiqueiros no mesmo rolê não dá certo. A gente tem que parar de achar que idoso é fofinho, gente. Já tá mais do que na hora disso. O que acontece, né? A Helena, nessa época, ela tava com dívidas, né? Que nem eu contei pra vocês. Então, ela tava devendo mó grana. E então, esse cara que tinha bastante dinheiro decidiu oferecer. Você não quer que eu te empreste um dinheiro? De verdade? Daí ele falou sim. Daí ele foi lá e emprestou pra ela uma grana. De bom grado, não vou querer nada não. Só que o que acontece, obviamente? Depois disso, ele começou a chantagear ela pra que ela pagasse. Então, ela fala pra ele, no dia 25 de outubro de 1995, de que ela poderia pagar algumas quantidades por mês, né? Meio que pagar parcelado a dívida que ela tinha, mas que ela não tinha condição de pagar todo o dinheiro que ela tinha pra ele de uma vez. E o que esse cara fala? Ele se recusa a aceitar essa proposta, então ele estupra ela. Só que o que acontece? Durante o estupro, a Milena pega uma lâmpada, né? Aquelas abajur do lado da cama e bate na cabeça desse cara. Só que o que acontece, né? Esse cara tinha 83 anos. Ele tomou uma pancada tão forte na cabeça que ele ficou agonizando. Só que, obviamente, ela não tava ali pra prestar socorro. Ela saiu correndo. Só depois de um bom tempo que ela já tinha saído correndo, que ela se liga do que tinha acontecido. Aí ela chama uma ambulância. Só que esse cara morre 10 dias depois. E esse foi a primeira pessoa que ela assassinou. E assim, gente, só que nesse caso ela chega a ser presa. Porém, eles entendem que ali tinha sido uma morte acidental. Porque que, na verdade, o que acontece? Ela é acusada de assassinato, porém, ela acaba decidindo que ela ia mentir. Então, ela acabou falando que, na verdade, ele tinha caído, né? Porque ele era idoso, você sabe que idoso, gente, não pode cair, pelo amor de Deus, que cai, acontece cada acidente. E falou que ele tinha caído e que tinha acontecido essa tragédia. E a polícia meio que acabou acreditando no começo, só que depois eles perceberam que não tinha como. E como ela era cuidadora de idosos, né? E ela cuidava
prova dele. Eles acharam que foi meio que negligência, mas ao mesmo tempo, depois de muito tempo, ela acabou contando a verdade, que ele tinha estuprado ela e por aí vai. Então, eles acharam que foi um excesso de legítima defesa. E ela foi condenada a 20 meses de prisão. Cara, depois que eu vi um advogado falar que quando é legítima defesa, as pessoas têm que parar de palhaçada, porque a gente não sabe o que tá acontecendo na hora do vamos ver? Porque, tipo, eu acho muito difícil julgar excesso de legítima defesa. Não era você que tava sendo estuprado. É que eu vi um outro advogado, eu vi uma cara muito foda, que o cliente dele tava falando que era legítima defesa, só que ele tinha dado, tipo, 30 facadas na pessoa. Só que, tipo, as 30 facadas aconteceram, tipo, em 10 segundos. Então ele tava mostrando que, tipo, em 10 segundos, numa adrenalina, dá pra você dar 30 facadas, né? E, tipo, ele tava explicando toda a situação. Então, tipo, eu acho muito louco você conseguir medir excesso de legítima defesa. Eu não sei você. Bom, ó, só pela questão do abajur, eu já imagino que, tipo, eles devem ter visto aquilo e olhado. Isso é fisicamente impossível. Ele não tem como ter caído, eles devem ter pensado que forma ele caiu, então eu acho que ela teve que abrir o bico. Só o meu especulômetro aqui, porque eu realmente, esse caso, eu tô no vazio. Mas, depois desses 20 meses, o que acontece, Marisol? Ela nem chega a ficar os 20 meses completo. Fica presa e depois que ela é solta, ela decide voltar com o ex-marido dela, aquele lá que eu disse que era bem cuzão, que era o Mário. E assim que eles voltam, eles já começam a brigar demais. E ela volta a beber bastante, tomar antidepressivo, até que no dia 2 de agosto de 1998, depois de uma briga, ela tava num estado muito forte de embriaguez, e de acordo com ela tava cansada, porque quando a gente fala briga, a gente não tá falando só de briga, ele fazia violência doméstica contra ela, sim. Ele batia muito nela, ele era muito agressivo, muito instrumento, assim, bem cara tóxico mesmo. E nesse dia, ela tinha bebido bastante, então ela acabou enforcando o marido dela com uma corda no pescoço depois que eles brigaram e que ela tinha apanhado, basicamente. Mata ele dessa forma, ela enrola o corpo dele num tapete e por volta das 4 horas da tarde ela liga pra polícia pra contar que ela tinha matado o marido dela. Ela diz o endereço, os policiais vão pra lá, então ela foi condenada não a nenhum tipo de prisão, porque eles perceberam que ela tava precisando de uma assistência psicológica. Engraçado que na época eles falaram que ela tinha semi-loucura. Semi-loucura. Ah, tá. Você é só meio louca. Meio louco. Já a questão de loucura já é um negócio meio... Bom. Sim, é meio... Hoje em dia não se usa mais isso, né, gente? Então ela meio cringe. Ela foi condenada a ficar 8 meses em um hospital psiquiátrico. No dia 5 de outubro de 1999, depois que ela saiu do hospital psiquiátrico, ela precisava de um lugar pra morar. Eu acredito que talvez, até por causa disso, né, o que aconteceu com os filhos, talvez ela tenha perdido a guarda depois disso. Eu tenho muita impressão que foi isso que aconteceu por isso. Bem provável. Ou ficou com os avós. Foi pra adoção, sabe, sei lá. Assassinato, ela perdeu a guarda, provavelmente. Por isso que a gente não sabe o que aconteceu com os filhos, tipo, a gente não acha mesmo. Então, né, o que acontece? Ela acaba entrando nos classificados do jornal e ela encontra um homem chamado Angelo Porello, que procurava uma pessoa pra morar junto com ele. E vai dizer que é rico? É rico ou não é rico? Não, era um pedófilo, gente, mas a gente já vai entrar nessa parte, né? Então, o que acontece, né? Os dois dividiam a casa. O que acontece? A Milena, ela acaba descobrindo que o Angelo Porello, ele já tinha sido preso anteriormente por pedofilia. E nisso que ela descobre isso, ela começa a tratar ele mal. E ele não gostava que ela tratasse ele dessa forma, ele se sentia incomodado, só que ela não tinha dito por que ela tava tratando ele mal. E nisso ela já tava meio que procurando algum outro lugar pra ela ficar, porque ela não queria ficar junto com o pedófilo. Até eu acho super compreensível, não julgo jamais. Super compreensível. E no dia 5 de outubro de 1999, ele simplesmente ficou muito irritado pela maneira que ele tava sendo tratado. Então ele começou a dizer pra ela que ela tava se vestindo de uma forma muito provocante. Por causa disso, ele queria transar com ela. E ela simplesmente virou pra ele e falou: você tá louco? Que porra é essa? Tipo, eles só dividiam um apartamento, gente. Eles não tinham nada, assim, entre eles. E ela se recusou, falou que não. E então ele começou a bater nela e ele estuprou ela 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas. Então, depois disso, né, a Milena, ela fez de conta que nada tinha acontecido. Então, foi passando o tempo, assim, acho que ela foi digerindo tudo o que aconteceu, ela foi arquitetando já. Foi aí que ela, de tarde, preparou um café com ele, colocou 20 comprimidos de tranquilizantes no café dele. Caraca. E por causa disso, ele acabou, obviamente, desmaiando. Ela levou o corpo dele até a banheira, encheu a banheira de água e depois disso, ela afogou ele na banheira e
enterrou o cadáver dele no jardim de noite. Então, o que acontece? Obviamente, né, acho que por causa do cheiro, né, foi subindo, não sei, acho que deve ter sido isso. A polícia encontra o corpo do Ângelo, encontra um vestígio de DNA, encontram as drogas na casa, na corrente sanguínea e por aí vai. E no dia 20 de outubro, 2 semanas depois do assassinato, né, eles encontram o corpo em alto estado de decomposição, aí começa todas essas investigações, até que eles descobrem tudo, né, descobrem que tinha sido a Milena, até porque, tipo, ia ficar bem óbvio, né, porque eles iam saber que ela dividia apartamento com ele e por aí vai. Então, né, gente, ela foi presa, só que ela nunca chegou a receber a pena dela em si, porque a justiça italiana, eles ficaram muito divididos sobre o que fazer com ela. Ela ia ser condenada, só que eles não sabiam se ela deveria ir pra uma prisão convencional ou ir pra um hospital psiquiátrico, né, meio que parecido com o caso do Ed Gein, eles não sabiam, porque ela acabou sendo diagnosticada com um caso muito grave de depressão. Na prisão, ela ficou numa prisão preventiva, ela chegou a fazer pinturas e por aí vai. Porém, no dia 16 de outubro de 2001, ela acabou se matando na cela dela, ela pegou o lençol e se enforcou, e ela acabou morrendo. Na verdade, ela nem morreu na hora, um policial ouviu o barulho e por aí vai, encontrou ela agonizando por ela ter se enforcado, e ela morreu no pronto-socorro por volta das 2h15 da manhã. Então, essa foi a história da Milena. Ela foi muito comparada, inclusive, com a Aileen Wuornos, que é uma outra serial killer que a gente já contou aqui por toda essa questão dela ter matado os abusadores dela. E eu quero saber o que você, Thiago, achou depois de eu contar esse caso. Momento 5 centavos. 5 centavos. É difícil ter uma noção rápida de falar, mas, cara, como ela sofreu. E, tipo, tudo bem, ela não é nenhum anjo, mas é aquela coisa, sempre foi ação e reação, né? Ela nunca ativamente matava a pessoa, porque existem tipos de perfis criminais. A gente vê que tem alguns criminosos que tem a questão do gatilho, tem alguns criminosos que, tipo, dá um estalo na cabeça dele, ele começa a virar aquele cara. E nesse caso a gente viu que os 3 foram uma questão reativa de violência sexual, violência doméstica e violência sexual. E tudo bem, ela foi, digamos, bem vingativa, como a gente viu no último. Ela colocou o cara numa banheira, deu tranquilizante, enterrou o cara no jardim. É aquilo, eu já não fico me pensando por que já no primeiro caso, quando ela cometeu o crime contra o senhor de idade, ela já não foi para uma clínica psiquiátrica, sabe? Porque eu acho que, tipo, aí ela já deveria ter ido para uma clínica psiquiátrica e não para uma prisão, né? Sim. Olha, eu vou ser sincera, pra ela eu passo um pouco de pano, sim, porque na minha cabeça, sim, eu acho que ela já era uma pessoa que tava muito, muito mal, que precisava de um auxílio, com certeza ela precisava de um auxílio, e eu acho que ela simplesmente acho que tava... No primeiro caso, na minha opinião, foi super autodefesa, não devia nem ter aquele negócio que eu falei de excesso de legítima defesa. Na minha opinião, acho que por toda a situação ela nem teve raciocínio, né, pra pegar o abajur, então pra mim ela nem devia ter sofrido nenhum tipo de punição logo naquele. Nos outros dá pra ver sim que ela teve um planejamento antes de matar, mas eu acho, né, que talvez tenha acontecido o que acontece com muitos serial killers, né, porque ela não sei se ela é um serial killer, mas o pessoal, tem gente que fala que ela é, mas eu não sei, porque tem muita gente que acha que se ela tivesse continuado solta ela teria matado mais, enfim, gente, a gente nunca vai saber, mas eu acho que teve sim um planejamento, mas acho que entra muito naquilo que a gente já falou de vários outros serial killers, de que matou uma vez e passou impune, entre aspas, né, que ela ficou 20 meses presa, dá pra fazer de novo, sabe? Mas eu passo um pouco de pano pra ela, eu não tenho medo de ser cancelada. Eu passo pano sim, gente, eu não vou falar que não. Porque, sei lá, né? Eu acho que a gente vê tantos casos, assim, que pessoas que eram muito, tipo, que eram inocentes, assim, morrerem. Eu não sinto dó de ver esses casos, sabe? Não sinto empatia nenhuma pelas vítimas, então pra mim... Ainda mais, eu acho que é bem emblemático a gente falar de casos de violência, né? Sendo que essa semana no Brasil, a gente tá gravando dia 12/7 de 2022. Esses últimos dias foram difíceis pra quem é brasileiro. E esses últimos dias, bom, eu vou mais ou menos pra quem não sabe, você tá ouvindo daqui a 5, 10 anos, acho que ontem ou anteontem, um anestesista ele foi preso por ter atos nojentos com uma grávida que estava sedada
cancelada. E, bom, gente, vocês devem saber. Na hora do parto, gente. Fora vários outros casos que a gente viu, tipo, ao longo desses últimos 30 dias aqui no Brasil, de crianças que foram estupradas e depois tiveram que abortar. Ou até influenciadoras que deram o bebê e sofreram. Pra adoção, que é justamente o que os conservadores falam que é pra fazer. Eles falam e ela também ouviu. Sim, por isso que eu digo, em todos os casos que a gente contou hoje, eu não sinto empatia nenhuma pelas vítimas. Então, tipo, pra mim, tanto faz se aconteceu ou não, né? Tem outros casos, acho que todos os outros casos que a gente já contou aqui nesse perfil. Eu e o Thiago, não sei se o Thiago sente a mesma coisa que eu tô sentindo agora, mas eu sinto pela vítima nos outros casos. Eu fico, me dói, assim, de ver o que essas pessoas passaram nos outros casos que a gente contou. Mas nesses aqui, eu, sinceramente, tô leve. Tô leve. E eu não ligo porque eu já contei esses casos antes em live. Eu sei que a maioria das pessoas pensam igual o que eu tô pensando agora. Inclusive, até já vi muitos comentários até de gente mais radical do que eu. Então, eu sei que a gente não vai ser cancelado por causa disso. Eu acho que nem é pela questão do cancelamento, mas é mais pela questão de que isso é meio que um retrato da sociedade que a gente vive, que... Eu vou dar uma de... Tipo, eu que sou fã de Dexter, e rola muito no Dexter esse debate de que, poxa, não teve a pena que assassino o Dexter queria, sabe? Então que, tipo, ele acha que ele é o fato justiceiro, ele é o que pode dar fim naquelas abordagens. E assim, no Robert Muzzley, eu via muita coisa dele e eu acho que o que eu mais via dele era a questão dele ser preso, sabe? Da questão do canibalismo, tanto que eu fiquei me perguntando dessa questão do canibalismo, eu fiquei tipo, caraca, o cara que ele é considerado o Hannibal Lecter britânico e etc. Que nem teve isso, na real. Tipo, realmente, você vai procurar sobre o Robert Muzzley, você não encontra, tipo, a história dele, tipo, tudo que ele passou, sobre quem eram as vítimas dele. Você só encontra dessa parte do canibalismo que nem existiu e da cela dele. É só isso que você encontra, você não encontra a história dele. Exatamente, foi uma coisa que foi bem chata, porque eram as mesmas coisas, eram os mesmos artigos, e tinha algumas coisas em inglês. Se você for procurar a bibliografia dele, se vocês quiserem treinar seu inglês, vocês vão ter que ir na parte inglesa do negócio, porque realmente em português não tem muita coisa relevante sobre ele. Quase todos esses casos que a gente falou hoje, a maioria tá tudo no YouTube, vocês acham, mas tipo, pra ler mesmo, a maioria não tem. Sim, e o outro caso do segundo, que é o Jason, a gente vai dizer outra coisa que eu fiquei, digamos, intrigado, porque ele é um caso bem recente, né, tipo 2018, sim, fazem bem recente. 4 anos. E no caso dele, sei lá, eu acho que eu não consigo passar nem um pouco de pano, porque ele roubava as vítimas, então ele tinha uma questão de ser um pouco ladrão. Não sei se ele fazia isso porque ele gostava, porque ele achava legal, mas sei lá, esse eu não consigo passar pano não, eu não consigo. E essa coisa de ter pedófilo, digamos, ter uma lista de pedófilos perto e tal, cara, eu acho que, como a Marisa já falou, eu acho que deveria ter alguma, sei lá, não sei se uma tornozeleira eletrônica. Eu sei que essas pessoas, tipo, pagaram pelos crimes e etc. O problema é que muitos psiquiatras, são um debate muito grande, é que a maioria dos psiquiatras acham que pedófilos não tem cura, né? É considerado uma doença. E então, por isso que é muito perigoso. Essas pessoas, elas têm que ser monitoradas, tem que ver se tá fazendo tratamento, tem que ver muita coisa. Eu acho muito, tipo, sabe, parece muito o que eu vi todo mundo falar, que parece que é uma vibe, tipo, que joga a responsabilidade sobre os pais, de ver se tem um pedófilo ou não, sendo que eu acho que quem devia fazer esse monitoramento é o governo. Só que eu acho meio, tipo, injusto, por exemplo, por mais que, tipo, Jason, sim, ele roubou e tal, mas eu tenho certeza que a pena que ele recebeu foi maior do que a desses pedófilos por estar solto, assim. Então, tipo, é meio foda isso, que nem o outro que a gente viu lá no Robert Muzzley, o pedófilo tava preso 7 anos, ele foi acusado, sabe? É meio, tipo, engraçado como que ter essa diferença, assim, de pena, assim, sabe? Porque não estou falando só desse caso, é que eu vi no TikTok esses dias uma conta falando sobre mulheres lá nos Estados Unidos que mataram o pedófilo.
pedófilo delas, né? Tipo, meio parecido com o caso da Milena, assim, no ato, assim, sabe? Estupraram, logo em seguida foi lá e matou. E, tipo, cara, as mulheres pegaram prisão perpétua, tipo. E eu fico pensando quantos anos o cara, se ele tivesse sido preso, pegaria, sabe? Tipo, eu acho meio injusto certas coisas, sabe? Tipo, eu fico pensando assim, porque eu tenho certeza que se o cara tivesse estuprado e sido preso, ele não teria pegado prisão perpétua, sabe? Sim, E muito complicado essas coisas, gente. Só para, digamos, não deixar em branco, caso você saiba de alguém que sofre violência sexual, vocês têm meios de denunciar. Eu não sei o canal ao certo, eu acredito que é o negócio de... É o 188? Então, eu não sei, eu fiquei Não, procurando... 188 é o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, né? Mas fica a dica aí, né? Se você tá precisando desabafar, se não tá se sentindo bem, você pode ligar no 188 que eles te atendem. Às vezes demora um pouquinho, mas fica na linha ou no chat pelo site da CVV, eles te atendem, que é o Centro de Valorização à Vida. Lá eles podem até te ajudar com isso, mas eu sei que tem um disque que é só pra violência contra a mulher. O Disque 100 é para os direitos humanos, que eu acho que aí deve se encaixar abuso infantil, ou abuso infantil, ou qualquer tipo de abuso. E tem um 180 que é especificamente para atendimento à mulher. Então, caso você conheça, você queira denunciar, tá aí os números para direitos humanos, Disque 100, e para específicos para mulheres é 180. E denunciem, galera. Sim, é muito importante. Mesmo que seja você ou seja uma pessoa que você conhece, às vezes a pessoa ela não tem coragem de fazer isso, mas vocês podem fazer, é anônimo, nunca vão saber que foi você. E faça, gente, ajudem alguém. Pelo menos no Brasil, a grande e triste realidade é que, na maioria das vezes, quem é o abusador é uma pessoa da família. Tipo, sei lá, é 70%, 80% das vezes. Então, é um número bem grande e a pessoa tá mais próxima do que você imagina, sabe? Então, tomem cuidado e denunciem. Acho que a gente vai terminar nessa toada mais triste, porque o podcast é realmente sobre isso, né? Porque esses são os vigilantes justiceiros, mas teve alguém que sofreu na mão desses caras aí, né? E acho que a gente tem que lembrar disso. Acho que é isso. Falou, galera! Tchau, pessoal. Até a próxima.